abençoados com todas as bênçãos, abençoados em Cristo Jesus. Graça e paz. Um ótimo dia a todos. Recebo que hoje já é o nosso melhor dia. Recebo que tudo está bem na sua vida. Mesmo que você não veja que tudo está bem, mas eu creio e recebo que você entenda que Deus tem o controle aí de todas as coisas, de toda a sua vida, e Ele mesmo controla todas as coisas. Bom, seja bem-vindo todos, sejam bem-vindos todos a mais uma ministração da Palavra de Deus. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado. Você que está aí me vendo ao vivo, ou você que está aí pela internet, meu irmão Fabiano Santana, um abraço para você, abençoado. Receba você falando cada vez mais do Evangelho da Graça, que a palavra corra e seja glorificada também através da sua vida, através da sua voz, não é isso? E já declarando aí os olhos iluminados dos meus irmãos, do seu entendimento, para que você possa entender o que nós vamos falar aqui hoje. Vamos falar hoje sobre o mistério da volta de Cristo, porque isso é um mistério. Para a religião, isso é uma confusão, é um mistério, e é sobre isso que o Evangelho fala, que nós vamos aqui trazer. Eu recebo que para você já não seja um mistério a volta de Cristo. Se for possível, gostaria de pedir você que compartilhe a mensagem aí nos seus grupos, com seus amigos, com seus conhecidos, para que essa palavra corra e seja glorificada, assim como faz o nosso irmão Jorge Valente. Um abraço para você, abençoado. Receba você falando também dessa palavra, fazendo essa palavra correr. E também, se for possível, é um negocinho mais difícil, mas também muito importante, é que você se inscreva aí no nosso canal do YouTube. Nós vamos estar colocando o nosso endereço aí, pelo mesmo motivo, para que a palavra corra e seja glorificada. E nesse momento também gostaria aqui de mandar um abraço para minha prima, Rosiane Maia. Um abraço para você, abençoado. Um abraço aí para minha tia, para sua mãe, não é isso? Diga para ela que estamos aí sentindo a falta dela, tá bom? Um abraço para você. Meu nome, para que, se por acaso você não me conhece ainda, temos aqui recebido bastante abençoados todos os dias. Meu nome é Neilton Cardoso. Neilton Cardoso. E falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, não é isso? Abençoada por Deus e bonita por natureza, já dizia um poeta, não é isso? E falou com toda a razão, cidade maravilhosa. Muito obrigado pelos correios que nós temos recebido bastante correios, a palavra está correndo e sendo glorificada. E mais uma vez, muito obrigado aí a você pela sua participação ao vivo, e deixe aí o seu comentário aí no texto da mensagem, por favor, diga aí, participe, fale também para que as outras pessoas que ainda não conhecem essa palavra, também leiam o seu comentário e possam entender, e Deus vai iluminar os olhos do entendimento. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Corinto, no capítulo 15, no verso 51 e 52. O mistério da volta de Cristo. É o que nós vamos falar aqui, mais ou menos, nessas meia hora que nós vamos usar aqui, o tempo que nós temos aqui. 1 Coríntios 15, 51 e 52, que diz assim: Eis aqui vos digo um mistério. Olha o que diz o apóstolo Paulo, o apóstolo da revelação, aquele que foi levado ao paraíso e ouviu da boca do próprio Cristo os mistérios que foram revelados. Então ele diz aqui, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos, mas todos seremos transformados. E o verso 52 diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, no piscar de olhos, coisa rápida, não é isso? Ante a última trombeta. Por quê? Porque a trombeta soará. E os mortos, olha que isso aqui é tremendo, abençoado, isso aqui é tremendo. Isso aqui é de fazer arrepiar. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós que estamos vivos, diz o apóstolo Paulo, que são palavras do apóstolo Paulo, não são minhas palavras. Eu estou lendo o que ele escreveu. E nós seremos transformados. Então, abençoados,
fica muito claro aqui, fica bem claro, que o apóstolo Paulo aqui nesses 2 versos está falando a respeito da volta de Cristo. Da volta de Cristo. Depois você lê aqui o capítulo todo, porque nós não temos tempo aqui de ler todo o contexto, porque vai nos gastar muito tempo. Mas o assunto aqui é a volta de Cristo que o apóstolo Paulo está falando. Então, ele diz o seguinte, um mistério. Isso é um mistério. Veja bem, abençoados. Vamos tentar, vamos entender, vamos conseguir entender esse negócio aqui. A Bíblia, esse livro aí que você lê, que leva de um lado para o outro, ela foi escrita pelos judeus. A Bíblia ela não foi escrita pelos outros povos. Ela foi escrita pelos judeus, com o vocabulário próprio deles. O vocabulário dessa Bíblia, a maneira de escrita, tudo que está escrito aqui foi escrita com o vocabulário próprio dos judeus. Homens que foram criados com a lei de Moisés, com a cultura mosaica. Quando eles escreveram aqui, eles escreveram de acordo com o que eles sabiam da vida deles, de acordo com a lei de Moisés. É o que eles tinham, o que eles receberam. Hoje em dia, no ano de 2023, a religião, ela se perde. Ela se perde por quê? Por não respeitar esse vocabulário. A religião não respeita a forma de escrita aí dos judeus, esta forma de escrita. Deixa aqui, te dar aqui um exemplo. O apóstolo João, ele escreveu e disse o seguinte, quem disser que não tem pecado é mentiroso. A religião chama a todos de pecadores. Chama a todos de pecadores. Mas João estava falando da transgressão da lei praticada pelos judeus. Lá na primeira carta que João escreveu, no capítulo 3, no verso 4, ele disse que pecado era transgredir a lei. E para mim e para você, que nós somos judeus, que não somos judeus, nós somos gentios, para nós nunca foi dada a lei. E se não foi dada a lei para mim, como é que eu vou transgredir para ser chamado de pecador? A religião não entendeu esse vocabulário. A religião interpretou o pecado como obras da carne. Ah, porque o meu vizinho, ele adulterou, ele é um pecador. Não, pessoal. Se ele cometeu adultério, ele é um adúltero, ele não é um pecador. Ele cometeu adultério, ele roubou. Ele não é um pecador, ele é um ladrão, vai ser preso por isso. Porque o Evangelho diz, o que você planta nessa carne, você colhe nessa carne. Gálatas capítulo 5, verso 19, tem ali uma relação imensa que o apóstolo Paulo colocou. Transgressão, pecado, lei de Moisés, que teve fim na cruz de Cristo. E isso a religião não conseguiu entender. Romanos capítulo 10, verso 4, nós falamos muito aqui a respeito desse verso. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Se a lei teve fim e a lei que trazia o pecado, e se não tem lei, como é que você é chamado de pecador? A religião não entendeu isso aí. Quando nós lemos, veja bem um outro assunto aqui que é o nosso assunto. Quando nós lemos, Cristo virá das nuvens, olha abençoado, como é que nós lemos esses versos aqui? Como é que a religião fala de Cristo voltar nas nuvens? Você não pode interpretar isso, voltar nas nuvens, com a nossa forma de pensar, com a nossa cultura, com o nosso vocabulário. Ah, porque você lê aqui, Cristo vai voltar nas nuvens, então você vai entender, vai pensar que o céu vai se abrir, Jesus vai aparecer nas nuvens. Não, você não pode interpretar esse verso com o nosso vocabulário. Você precisa entender a cultura, o tempo, a forma de falar, a mente de quem escreveu, que foram os judeus. Você precisa entender por que eles escreveram dessa maneira, virá nas nuvens. Olha, e veja bem, vir sobre as nuvens, que foi falado lá para os judeus, lá em Atos capítulo 1, verso 10 e verso 11, aqueles dois homens, quando Jesus estava subindo, que chegaram lá perto dos varões lá e falaram, varões galileus, o que vocês estão olhando aí para o céu? Esse Jesus, da mesma forma que subiu, vai descer entre as nuvens. Você precisa entender que vir sobre as nuvens para os judeus daquela época tinha um significado diferente que nós temos hoje. Para eles, vir nas nuvens era uma coisa, para nós é outra. Para os judeus, vir nas nuvens era vir fazer juízo.
Quando alguém falava, olha, Deus vai vir sobre as nuvens, é porque Deus viria fazer juízo sobre alguém, sobre uma nação, no sentido figurado. Agora, para nós hoje, para os nossos dias hoje, vir sobre as nuvens é algo que voa, que passa nas nuvens do céu, tipo avião. Quando você vê o avião vindo sobre as nuvens, então você fala, o avião está vindo nas nuvens. Para nós é diferente do lado dos judeus. Você precisa entender isso, porque senão, o que vai acontecer? Você vai ficar olhando para o céu, esperando Jesus aparecer, vindo nas nuvens, porque está escrito, Cristo virá nas nuvens. E não é isso, abençoado. Esse sentido aqui é diferente para nós. Para eles, era um sentido figurado que eles usavam, próprio da cultura dos judeus. Para nós isso não existe. Esse vocabulário não nos pertence. O mistério da volta de Cristo. Da volta de Cristo. Para a religião, a volta de Cristo e tudo que envolve essa volta é um mistério. Olha, se você parar os abençoados, um de cada teologia, porque são várias teologias que existem por aí, e perguntar um por um sobre a volta de Cristo e tudo que envolve a volta de Cristo, olha, cada um vai te dar uma explicação diferente, porque para eles é um mistério. O fim da lei da cruz, Romanos capítulo 10, verso 4, é um mistério tremendo lá para a religião. Cristo deu fim à lei e eles continuam praticando todo o cerimonial lá da cruz, da lei, como se nada tivesse acontecido. A derrubada do templo lá em Jerusalém também é um mistério para eles. Mateus 24, no verso 1 e verso 2, eles até falam, não, porque isso está na história, isso é verdade, mas para por aí. Não sabe o significado disso. A grande tribulação, então, abençoados, isso aqui é que traz uma confusão tremenda. Mateus 24, 21, o próprio Jesus falou que foi alguma coisa que iria acontecer naquele tempo, que nunca tinha acontecido e que depois jamais iria acontecer. Mas a religião está aí, por ser um mistério para eles, estão esperando que vai acontecer a grande tribulação, mas não sabe quando, não sabe se vai ser antes da volta de Jesus, não sabe se vai ser durante ou se vai ser depois, e se dividem na teologia por não conhecerem, por ser um mistério para eles. Tudo por não considerar o tipo de linguagem própria dos judeus. Não consideram uma linguagem de figura, não consideram a linguagem dos judeus, então entram numa confusão, no rodamuinho de mistério, tudo é mistério, adoram o mistério. Nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, vamos ler aqui mais uma vez, rapidamente, não é isso? Eis aqui que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Olha, abençoado, isso aqui não é nada visível. Isso aqui não é visível, isso aqui não é real. Não é que vai acontecer que alguém viu, ou melhor, não é que alguém tenha visto de maneira nenhuma. O reino de Deus, pare, abençoado, por favor, pare e pense. O reino de Deus é espiritual, não é visível, é espiritual. Não vamos ver, ou melhor, ninguém viu lá no ano 70, corpos sendo ressuscitados. Imagina você, ninguém viu isso acontecer. E Paulo diz isso aqui, que os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Ninguém viu e nem vai ver. Se Jesus ainda vai voltar, pensa bem, como é que vai ressuscitar os corpos que não existem mais? Porque a religião, por não entender, por ser um mistério para eles, esse negócio de mortos ressuscitando, eles pensam que os cemitérios, as covas vão se abrir, aqueles que morreram lá. Eu ficava pensando assim, fico pensando, o meu vovô na carne já tem 43 anos que ele se foi. E que corpo é esse que vai ressuscitar, que diz a religião? Quando Jesus voltar nas nuvens, aí então os mortos vão ressuscitar, e a religião tem esse assunto, por real, realmente vai acontecer. Isso não vai acontecer, abençoado. Isso não é real, isso é no sentido espiritual. Olha, Lucas capítulo 17,
Leia aqui, por favor, comigo, no verso 20 e no verso 21. Olha o que diz, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus, falando aqui de Jesus quando ele foi interrogado, quando havia de vir o reino de Deus, quando seria o que ele havia prometido, respondeu-lhe e disse, olha a resposta de Jesus para os fariseus, para lá, os religiosos da época. O reino de Deus não vem, veja bem, não vem com aparência exterior, não é nada visível. O reino de Deus não vem com visibilidade, não vai ser visto, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está em vós. O reino de Deus está em vós. A religião, ela está esperando a chegada de um reino. Não é isso? A religião está esperando a volta de Cristo. Isso aí é a esperança. Tem até um hino muito famoso que eu cantava, né? A nossa esperança é a sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, até nos dar um dia melhor. Essa é a esperança da religião. Mas o que disse Jesus? Não se pode ver, é espiritual. Foi o próprio Jesus que falou, está dentro de vós. Dentro, o reino de Deus está dentro, é no Espírito. Só que tem um detalhe nisso, que é muito combatido aí pela religião, porque eles falam, porque diz que todo olho o verá. Apocalipse capítulo 1, verso 7, diz que até aqueles que o transpassaram iriam ver a chegada do reino. O que eles viram, que todo olho iria ver, que viu, foi a destruição da cidade, a parte visível da volta de Cristo, quando a cidade de Jerusalém foi cercada, Roma cercou, o general Tito acabou com tudo. Imagina, abençoado, uma cidade da importância do tamanho de Jerusalém sendo destruída. Todos viram, pegando fogo, todo olho viu. É isso que João está falando. Todo olho o verá. O mistério revelado é que Cristo, abençoado, já veio. Quando Paulo diz, eis que vos digo o mistério, ele está dizendo que Cristo já veio. Colossenses capítulo 1, verso 27, ele diz que é Cristo em vós, Cristo dentro de você. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, ele diz que nós somos morada de Deus. O Espírito de Deus, que é Deus mesmo, ele habita dentro de você. É isso que diz o apóstolo Paulo. E nessa mesma carta, no capítulo 6, no verso 17, ele diz que aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. E que Jesus que você está esperando? Se ele já habita dentro de você, se ele já mora dentro de você. A religião, ela ensina que ninguém sabe o dia nem a hora. Olha, ninguém sabe o dia nem a hora, por isso Cristo ainda não voltou. Porque ninguém sabe o dia nem a hora, então ele ainda não voltou. Usa uma verdade, veja bem, usa uma verdade para ensinar uma mentira. Porque realmente ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Veja que Mateus que fala muito a respeito desse assunto, no capítulo 24, se você tem nos ouvido em outras vezes, você já está entendendo esse assunto. Mateus 24, no verso 36, olha só o que ele diz. Porém, daquele dia, falando da volta de Cristo, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Palavras de Jesus de Nazaré. Usa uma verdade para ensinar uma mentira. Porque, na verdade, ninguém sabia mesmo. Lá no tempo de Jesus de Nazaré, na geração de Jesus, ninguém sabia nem o dia, nem a hora. Mas veja o verso 34, ele diz, o próprio Jesus, ele diz, em verdade vos digo, que não passará esta geração, a geração de Jesus de Nazaré, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam, Mateus 24, do 34 ao 36. O mistério foi revelado, abençoados. A religião mente, veja bem, a religião mente quando diz que Jesus vai voltar. Por quê? Porque o dia e a hora seriam na geração de Jesus de Nazaré.
não na nossa geração, não para os nossos dias. Olha, ninguém sabia o dia e a hora, mas seria na geração de Jesus. Foi para eles lá, foi na geração dele, na geração de Jesus. Ele deixou bem claro aqui no verso 34, não passará esta geração, a geração dele, sem que tudo isso aconteça. Tudo consumado. Foi tudo consumado naquela geração, ali no ano 70. Não poderia passar ali do ano 70, porque ele mesmo disse, ó, é nessa geração, tem que ser nessa época aqui. Tudo foi escrito, abençoado, veja bem, tudo foi escrito, é direcionado para aquele dia, para aquela geração. A derrubada do templo, a grande tribulação que passou lá em Jerusalém, a volta de Cristo vindo sobre as nuvens, fazendo correção naquele povo, tudo direcionado para aquela geração. Como disse Jesus, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Não poderia passar, abençoados. Não é para os nossos dias. Não adianta você ficar esperando Jesus voltar nas nuvens, porque ele não vai voltar. Por quê? Eu não quero que ele volte? Não, não é isso. Eu sou contra a volta de Jesus? Também não. É que o Evangelho diz, o próprio Jesus de Nazaré disse lá que ele já voltou, foi naquela geração, na geração dele lá, no ano 70, quando tudo foi destruído. Mas não está escrito ano 70. Pessoal, veja a história, procure ver. Diz que o templo lá de Jerusalém foi destruído, como Jesus já havia prometido. Não ficará pedra sobre pedra. Tudo que foi profetizado lá pelo profeta Daniel, tudo aconteceu ali, está tudo assim, ó, direcionado ali numa mão só. Tudo lá para aquele tempo. Não se deixe enganar. Mateus 24, vamos ler aqui mais dois versos desse capítulo. O verso 40 e o verso 41. Olha só, eu tenho certeza que você conhece esses dois versos. Então, estando dois no campo, olha só a confusão que cria a religião. Estando dois no campo, será levado um. Olha só, e deixado o outro. Um vai ser levado e o outro vai ser deixado. Verso 41. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Mais uma forma de linguagem própria dos judeus, mais uma ilustração feita por Jesus para alertar aquela nação a respeito do juízo que viria. Não passará essa geração, que ele disse. Estando uma no campo, e um será tomado, outro será tirado. Isso é uma advertência de Jesus. Ele não está falando de um arrebatamento de corpos. Não, porque eu aprendi assim na religião, né, que estando dois na cama, e um vai ser tomado, o outro vai ficar, e o piloto do avião vai ser arrebatado, vai ser tomado, e o avião vai cair. O abençoado já tinha medo de andar de avião, e com a notícia dessa, que não andava mesmo. Olha, abençoados, Jesus nunca falou sobre isso, de maneira que fosse acontecer. Ele nunca disse, e nenhum dos profetas, nenhum dos apóstolos, nunca falaram a respeito que haveria um arrebatamento de corpos, na vinda de Cristo, que os corpos iriam sumir. Isso é uma doutrina humana, uma doutrina diabólica, uma doutrina de carne. Não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com a verdade da vinda de Cristo. Isso aconteceu mais ou menos no ano de 1830, umas pessoas aí, dessas que o apóstolo Paulo diz que são homens maus e perversos, né, que o profeta Isaías chama de cães gulosos, né, que não se fartam nunca, inventaram essa doutrina que os corpos seriam levados, atraídos do chão, né, iriam perder a gravidade, iriam subir. Isso é uma doutrina humana. Não aconteceu e muito menos vai acontecer esse tal arrebatamento. Por quê? Vamos ver aqui em Coríntios, primeira carta, no capítulo 15, vamos ler aqui o verso 50, para você que está esperando, você que está pensando que quer levar esse corpo bonitinho aí lá para o céu, que está malhando, está tratando bem de seu corpo, para chegar o dia do arrebatamento e você levar um corpo bonito. Olha, 1 Coríntios capítulo 15, no verso 50,
Veja o que diz aqui o apóstolo da revelação. E agora digo isto, irmãos, ele escrevendo para a igreja, que carne e sangue, o que é carne e sangue? Esse corpo aqui, não podem, vamos repetir, carne e sangue, não podem herdar o reino de Deus. Olha, não pode, abençoado. Carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Você não vai poder levar esse corpo aqui. Isso é a doutrina de carne, é a doutrina humana. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Em espírito e em verdade. Lembra quando Jesus falou lá para aquela mulher? Já chegou a hora que os verdadeiros adoradores o adorarão em carne e sangue? Não, abençoado. Em espírito e em verdade. Espírito e verdade. Então, essa história que esse mistério aí que não vai haver um arrebatamento, a igreja ainda até, eles fazem até seminário, até participei uma certa vez no seminário que um dos assuntos era esse. A igreja vai subir, vai ser arrebatada, e o irmão, quem vai ficar. Não, abençoado, isso é mentira, isso é diferente da Bíblia, é diferente do Evangelho, Jesus nunca prometeu isso. E veja mais aqui, o mesmo vocabulário, advertindo o povo, aqui em Lucas, vamos aqui, volte a Lucas, capítulo 17, olha, veja se não é o mesmo vocabulário, 17, verso 28, olha o que ele diz aí, veja aí na sua Bíblia. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, mais uma advertência aqui, comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. E diz mais, verso 29, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo, enxofre e consumiu a todos. Assim será, olha a comparação que ele fez, assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Da mesma maneira, uma comparação, Jesus estava divertindo o povo para fugir. Veja bem, como Ló fugiu, meteu o pé, estava divertindo para fugir quando os sinais tivessem início. Porque viriam sinais antes da destruição, antes do cerco da cidade, antes de Roma entrar, haveriam sinais. Então Jesus estava divertindo aquelas pessoas, seus irmãos, para fugirem. Um está no campo, um será tomado, o outro ficar. Aquele que fugir seria salvo, mas se ficasse, abençoado, iria morrer. Lucas capítulo 21, no verso 20, olha o que diz Lucas, capítulo 21, no verso 20, diz assim, mas quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, olha, na Judéia, não é no Brasil, fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade, saiam, e os que estiverem no campo, não entrem nela. Tudo advertência para aquelas pessoas fugirem. Não está dizendo que haveria um arrebatamento, não, abençoada, coisa lá própria deles. Jesus, todo o tempo, falando da destruição do templo, do templo lá de Jerusalém, todo o capítulo 24 de Mateus, então, do primeiro verso até o último verso, o assunto é um só, a destruição do templo e a volta de Jesus nas nuvens, a mudança do pacto, o juízo feito por Deus sobre aquele povo. Todo o tempo é só advertência, lembrando, falando, fujam, saiam daí, porque a advertência está chegando. Vai ser tudo consumado. A destruição do templo, abençoado, uma coisa que a religião ela não alcançou, não foi mais uma guerra ali entre os povos. A invasão ali de Roma, que destruiu aqui toda a cidade, não foi simplesmente uma guerra como havia muitas, que o próprio Israel participou de muitas guerras. Não foi simplesmente isso, mas sim a consumação de um pacto. Aquilo ali teve a direção exata de Deus, foi a consumação de todas as coisas ali. Foi ali que foi o fim do pacto da lei, o fim das obras, porque agora o pacto é espiritual, é por fé. Não foi simplesmente que Roma, ali o general Tito,
gostou ali de Jerusalém, resolveu entrar e invadir. Não, não foi só isso não. O negócio ali foi um negócio mais sério. Foi uma intervenção de Deus, foi o cumprimento de Deus para profecias que estavam vindo desde lá do tempo lá dos profetas, lá Daniel, Isaías, Jeremias, que já haviam profetizado que esse dia chegaria. Esse dia chegou ali no ano 70, quando Roma invadiu a cidade. Veja só aqui em Hebreus capítulo 9, olha o que ele diz, capítulo 9, verso 28, 9 e 28, para você que está esperando Jesus voltar nas nuvens. Assim também Cristo, falando de Cristo, oferecendo-se uma vez lá na cruz, não é isso? Para tirar os pecados de muitos, não de todos, hein? De muitos. Para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado, porque ele já tirou o pecado da primeira vez, para quem que ele vai aparecer? Aos que o esperam para a salvação. Aos que o esperam para a salvação. Nós, abençoados, nós que nascemos depois de todas as coisas consumadas, nós nunca esperamos Cristo para a salvação. Nós não, nós já nascemos salvos. Quando eu nasci no ano de 1962, eu já nasci salvo, porque a salvação já havia sido consumada, tudo já tinha se consumado. Aquela geração lá do primeiro século, eles sim, eles esperavam a salvação. Para nós, já chegou. Eles estavam esperando, por isso que Paulo disse, Cristo em vós, a esperança da glória. Eles tinham a esperança de ver Cristo voltar, como ele havia prometido, nesta geração. Nós não, nós já nascemos salvos. Cristo já voltou, já consumou todas as coisas, tudo já aconteceu. E nós temos falado aqui várias vezes, muitas mensagens aqui, vários domingos, falando sempre do mesmo assunto. Por que nós falamos isso? Não sabemos falar de outro assunto? Graças a Deus nós sabemos. Mas acontece que eu passei 35 anos na religião, mais ou menos 35, acredito até que seja um pouquinho mais, falando que Jesus ia voltar nas nuvens, vivendo como Jesus ia voltar nas nuvens, falando, ensinando. Dei até aula em escola dominical, falando que Jesus ia voltar nas nuvens. Quando eu entendi que ele já voltou, eu tenho que falar, pessoal, eu tenho que corrigir esses anos e conto aí com você que fale também que Cristo já voltou, que já aconteceu. Eu declaro, ou melhor, eu oro para que esse mistério da volta de Cristo já tenha sido aclarado na sua mente. Que na sua mente você não tenha nenhuma dúvida que Cristo já voltou. Que você não seja um aí que esteja aí esperando Jesus voltar nas nuvens. Que você não seja um que passe os seus dias aí preocupado, será que ele está demorando? Que você já entenda, que os olhos do seu entendimento já tenham sido iluminados por Deus e você entenda que Cristo já voltou. Essa é a minha oração. Eu recebo isso para a sua vida. Que você saia desse engano, que a volta de Cristo para você não seja mais um mistério. Porque os lobos, os mentirosos, os grandes estudiosos da ciência humana estão aí falando que Jesus vai voltar ainda. Eu estava ouvindo um abençoado aí, ele de grande renome, muito inteligente, ele é tido aí como uma personagem muito conhecedor das coisas, e ele estava falando que Jesus vai voltar nas nuvens, que não se sabe o dia, a hora, que você tem que estar preparado. Ô abençoado, e é bem claro aqui, o Evangelho, as Escrituras, é tudo muito claro, foi naquela geração, e nós não vamos cansar aqui de estar repetindo. Efésios capítulo 1, verso 18, diz assim, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, eu recebo os olhos do seu entendimento, já iluminados por Deus, para que saibais. Você tem que saber isso, abençoado. Isso é muito importante. Você saber que Jesus já voltou nas nuvens, muito importante. Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. É importante que você entenda que Cristo já voltou. E olha, deixa eu te falar uma coisa bem tremenda. Já estamos aqui bem no finalzinho. Esperar Jesus voltar hoje eu estou aqui... Vamos aqui delirar, né? Delire comigo aí, por favor. Nós estamos aqui esperando Jesus voltar hoje. É o mesmo
que ficar na estação esperando um trem que já passou. Não vai passar. Eu cheguei 5 minutos depois lá na estação e o trem já foi embora e eu estou lá esperando. É a mesma coisa. Não vai passar mais. Não vai voltar. Ele já voltou. Não adianta você ficar parada na estação da sua vida esperando Jesus voltar nas nuvens, porque ele não vai voltar. Isso já tem mais de 2000 anos. Já aconteceu. Ele mesmo lá já é breve, é para perto, cedo venho. Aqueles que, muitos de vós aí que estão vivos vão participar, até aqueles que os transpassaram, e tudo já passou. O próprio apóstolo João, Jesus falou, olha, João, João vai estar vivo aí quando o meu reino for estabelecido aqui. E João já morreu, muito tempo abençoado. Não vai voltar mais, ele já passou. Abençoados com todas as bênçãos. Compartilhe a mensagem, se possível, se inscreva aí no nosso canal do YouTube. Vamos tirar esses irmãos da estação. Vamos tirar, vamos para casa. Vamos avisar para eles que o trem já passou. Eles estão lá e não sabem, o trem já passou. Jesus já voltou. E não tem segunda composição, não tem segunda volta. Não, será que talvez um trem passou, mas pode vir outro? Não, Jesus não vai voltar de novo. Foi uma única vez e foi para sempre. Eu recebo que você tenha entendido, eu recebo que você tenha compreendido. E mais uma vez, nós estamos aqui falando a respeito da volta de Cristo. Porque é um grande erro, um grande mistério na religião. Por isso que Paulo diz, tem um mistério para falar para vocês. E é a volta de Cristo. Estão esperando, e tudo na religião é desenvolvido em torno da volta de Cristo. Os dízimos, a Santa Ceia, o batismo, tudo que acontece lá é tudo desenvolvido, porque um dia Cristo vai voltar nas nuvens e se você não estiver preparado, você vai ficar. Então, abençoado, fique tranquilo. Tinha até uma brincadeira que se fazia, né? Eles perguntavam, quando Cristo voltar, você vai ficar triste ou vai ficar alegre? Eu disse, não vou ficar, eu vou subir com ele. Isso não vai acontecer nunca, porque ele já voltou e já habita aqui no nosso espírito. Somos um só espírito com ele. Estamos aqui, dia a dia. Quando esse corpo aqui, voltar lá para a sepultura, nós que somos o espírito, voltaremos para o nosso Pai, porque ele pagou o preço para que isso acontecesse. Ele não vai voltar mais. Foi a manifestação para aqueles dias. Abençoados, recebo que tudo está bem na sua vida, recebo que hoje seja um domingo muito especial para você. Muito obrigado pela sua participação, vocês que estão aqui ao vivo nos acompanhando. Eu recebo que o que você ouviu tenha sido muito bom para a sua mente e que você tenha ficado feliz por entender que Cristo já voltou nas nuvens. Melhor domingo para você e até a nossa próxima reunião. Abençoados com todas as bênçãos.